fazer uma coisa que normalmente eu não faço, né? Que é prometer que eu vou fazer a parte 2 de um vídeo e fazer a parte 2 do vídeo, né? E eu tô aqui, que é incrivelmente, né, para responder algumas questões. Acho que o pessoal gostou do vídeo, foi legal também de fazer, que é uma coisa que eu já tenho pensado bastante sobre, né? Sobre democracia, principalmente por conta da democracia chinesa. E vai, vão ser as coisas legais de discutir. Então, a primeira pergunta que eu vou, a primeira questão que eu vou responder é sobre a minha metodologia, né? Ou seja, como eu chego à conclusão das minhas coisas. E o método que eu uso é a dialética materialista, né? Só que essa questão da democracia, e não só isso, né? Mas é porque eu disse uma questão, né? Eu acho que a matéria precede a ideia, tá? E eu quero falar um pouco mais claro sobre isso para vocês entenderem. Porque eu acho que mesmo na forma analítica quanto na forma dialética de enxergar a história, vou dar para chegar nessa mesma conclusão, tá? Então, quem é do método histórico, isso aqui é um pouco mais. Você pode até pular essa parte do vídeo, tá? Se não se interessar. Mas quem é da parte histórica de análise da realidade, eu acho que dá para chegar nessa mesma conclusão de que a matéria ela precede a ideia em relação nas relações de poder da sociedade. É isso que eu quero dizer, tá? Ou seja, existe projeto, existe planejamento estrutural, mecânico, etc. E não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que a ideia, dentro do campo da sociologia, da política, né, ela não importa vir antes da matéria. Porque a coisa é não o tipo ideal dela, tá? Mas é o fato social. Que eu estou sendo um pouco mais dentro da filosofia, da sociologia, né? Mas enfim, isso na minha opinião, é assim que eu vejo as coisas. Ou seja, você ficar fortemente estudando a dogmática e tal, não importa se é, vou dar um exemplo para ficar mais prático, né? A religião budista é uma religião idealisticamente pacífica, tá? Só que se os líderes budistas forem bélicos, não importa a dogmática budista para o fato social, tá? Por quê? Porque a religião ela vai passar a ter uma representação prática de bélica, né, de guerra, né? Que é o que acontece, por exemplo, hoje na Índia, né? Com os budistas, eles são simplesmente fascistas, né? Em alguma parte ali da região da Índia. Ou seja, né, uma religião que é dogmaticamente da paz, idealisticamente pacífica, quando a realidade vem, ou seja, né, quando vem a parte material da coisa, eles trocam a dogmática para os próprios interesses. Os cristãos fizeram isso, fazem isso também, né, o tempo inteiro. É muito mais claro, né, esse exemplo. Mas é porque hoje a gente já tem uma imagem diferente do cristianismo que a gente entende a história e tal, né? E a gente tem uma ideia muito mais, né, esquisita dos budistas, né? Então, quando eu falo que os budistas, por exemplo, eles são durante a Guerra da Manchúria, eles eram os piores torturadores, as pessoas ficam em choque, né? Mas é exatamente isso. E detalhe, eles justificavam a ação deles como dogmática, tá? Então, assim, o que eu acho é que no final das contas, para o fato social, simplesmente a interpretação é mais forte do que a dogmática, tá? Porque são os dons do poder que, no final das contas, vão interpretar essa letra, né? Da mesma forma é com direito. A Constituição e quem está no poder para executá-la, a Constituição ela é pouco a Constituição ela é pouco eficaz, né? Porque o que importa mesmo, de verdade, não é a Constituição, né? São os aparelhos que vão decidir o que vai fazer e o que não vai fazer. Por isso que eu digo que não necessariamente a matéria vem antes da ideia, porque eu abandonei esse tipo de questão de origem, tá? Porque eu vendo Hegel, porque eu acho que isso vai ter um retorno eterno, né? Ou seja, né? Quem criou Deus? Entendeu? E quem criou Deus? E quem criou, enfim. E eu abandonei esse tipo de questão, tá? Porque para mim é uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, tá?
Então, respondido aí que não é que a ideia vem antes da matéria ou a matéria vem antes da ideia. É que a ideia não importa vir antes da matéria. Porque o que vai fazer transformar a ideia no real é a matéria. Ponto. Acho que deu para explicar. Inclusive, daria para fazer um vídeo só sobre isso, que eu falei acelerado, curto, e já deu 5 minutos. Né? Mas sobre democracia em si. O pessoal falou que eu falei pouco de democracia grega e democracia aristotélica. Isso eu escolhi fazer assim e vou continuar fazendo isso. Porque eu não acho que a crítica da democracia aristotélica vale para hoje em dia. Todos os filósofos agora já estão vão me matar, que não sei o que e tal. Mas é porque vocês têm que entender o que eu quero dizer quando eu estou falando sobre isso, tá? É porque é o seguinte, a crítica democrática como um modelo geral funciona até hoje, tá? Só que o entendimento do Aristóteles para a democracia de hoje em dia é diferente, porque a democracia de hoje em dia é uma coisa completamente diferente do que a democracia da época. Porque a democracia da época era de uma cidade pequena, etc. Né? A participação popular era só com cidadãos livres. Tanto é que também existem outras pessoas da época que chamam democracia de governo dos livres, ou seja, só de quem é cidadão. Tá? Estou um pouco gripado, tá? Então vocês me desculpem. E o Aristóteles chega a fazer no livro A Política, eu acho que é o livro quarto, tá? Mas eu não estou com ele de cabeça nem anotei não. Ele chega a dizer como que a democracia é uma antagonista, ou seja, ao contrário do governo dos ricos, que é a oligarquia. Se a gente usasse esse exemplo, a democracia existiriam zero democracias no mundo, tá? Absolutamente zero. Porque para Aristóteles a democracia é quando os pobres têm poder em relação aos ricos. E que no capitalismo isso é absolutamente impossível. E eu digo também que no socialismo isso também é impossível. A não ser que tenha algum tipo de Estado assim, que eu não lembre ou não conheça, eu acho que a democracia aristotélica ela é absolutamente idealista. Tá? Ou seja, ela não existe, tá? Na realidade. Então por isso que eu não uso. Tá? Mas tem algumas coisas que são interessantes, isso sim eu anotei, que isso aqui eu faço, olha, dá para perceber, né? Que todas as orações, mal olhados, macumbas que as pessoas que me odeiam fez por ficar careca está dando completamente errado. E eu continuo. Que é a crítica dele sobre a democracia, tá? Sob todo aspecto, ela é fraca e não traz muito benefício, nem muito dano, se a compararmos com outras formas, porque nela estão pulverizados os poderes em pequenas frações, entre muitos. Por isso, de todas as formas legais, essa é a mais infeliz, enquanto, entre todas as que são contra a lei, é a melhor. Ou seja, o Aristóteles ele fala, eu concordo, mas ainda assim precisa de uma crítica mais aprofundada, de que a democracia normalmente é um governo medíocre. Ele dá porque o poder é tão pulverizado entre tantas pessoas que, que você, se for uma pessoa muito boa, ela não vai conseguir fazer tudo de bom que ela quer, só que se for uma pessoa ruim, ela não vai fazer tudo de ruim que ela conseguir. Eu entendo isso, tá? Concordo também com isso. Tanto é que os fascistas usavam isso como crítica, eles usavam essa mesma ideia, os fascistas italianos. Só que aí qual é a conclusão dele? Criar um Estado totalitário fascista, né, em volta do Mussolini, que eles identificavam como um bom líder. Né? Enfim, então assim, essas questões elas merecem também uma questão histórica aí, né? Então, às vezes, é melhor a mediocridade do que a maldade, né? Que eu até disse isso em um vídeo, até que a normalidade é você encontrar um cara como o Mussolini, né? Ou como Hitler, né? Que é um ditador que simplesmente vai pegar o poder para si e fazer algum tipo de maluquice nacionalista, né? Mas enfim, por isso também, então não acho que a mediocridade da democracia seja um ataque para a democracia, mas sim um elogio à democracia, tá? Porque a democracia é a certeza de que os maus não vão governar para sempre.
que é diferente do que é, por exemplo, a monarquia e a ditadura. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo da democracia. O terceiro ponto que eu vou dizer é sobre participação popular, né? Ou seja, como que a gente vê se o povo está ali no poder ou não. Isso é extremamente difícil de fazer, tá? Eu não acho que isso é uma questão simples, e por isso eu não vou ficar falando aqui em vídeo, é só fazer isso e isso, tá? Porque senão eu vou estar diminuindo a discussão, e eu não gosto de fazer isso, ao contrário que eu quero fazer. Só que a não participação do povo, eu acho que é bem clara de se ver, principalmente quando a gente está tá se tratando em questões formais até, tá? O que eu quero dizer? O primeiro ponto é o ideológico, tá? O populismo ele é visto como uma forma negativa quando é simplesmente existem políticas voltadas diretamente para o povo, tá? Então, assim, quando a gente ouve populismo, tem um sentido pejorativo, mas não necessariamente é, tá? O Bolsa Família, por exemplo, que ajudou muita gente, ajudou a vacinar pessoas, ajudou a criança a ir para a escola. O Bolsa Família foi, em grande parte, chamado de medida populista, e na verdade era uma medida para o povo, uma medida popular. Ou, é porque populista também está certo, né, falar nesse sentido, né, porque é diretamente para o povo. Mas só para vocês entenderem que esse negócio de sentido pejorativo é muito mais uma questão de mídia e ideologia do que realmente de ciência política, tá? Dito isso, vou dar alguns exemplos de medidas que não são para o povo, né? Por exemplo, quando o lobby nos Estados Unidos foi legalizado. Isso para mim eu acho que é um tapa na cara do povo, né? Simplesmente, o que é um lobby, né? As empresas privadas podem, de forma legal, dar dinheiro para os deputados votarem as coisas que eles querem que sejam votados. Ou seja, é a legalização da oligarquia e a destruição da democracia americana. Tá? Então, a partir dali, eu já não considero mais os Estados Unidos democracia, porque eles não têm mais um governo voltado para o povo. É um governo voltado para os ricos. Né? Então, esse é o meu argumento em relação aos Estados Unidos. Em relação à Inglaterra, tem até um livro aqui do Roger Scruton, chamado O que é Conservadorismo, que se você ler ali o capítulo inteiro a partir da página 104, ele vai claramente dizer que a democracia, a Câmara dos Comuns, né, que é o parlamento deles ali, eles são incapazes de responder aos desejos do povo. Quando um governo não está respondendo aos desejos do povo, ou ele é ilegítimo ou ele não é democrático. Para mim é bem simples essa questão aí, tá? Ou seja, né, o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu disse que no capitalismo, né, não existe democracia. Porque mesmo em países democráticos, formalmente, o grande capital ele toma o lugar do poder do Estado e simplesmente traz todo o dinheiro e poder para a mão de entidades privadas, tá? Como é no Brasil com o Itaú, com o Odebrecht, né? Como é nos Estados Unidos aí também com as grandes montadoras, com as big techs, enfim. Ou seja, eles começam a passar leis privadas, né? O que é literalmente a grande crise que levou às revoluções burguesas, né? Do século XVII e XVIII. Né? Então, assim, literalmente, né? A gente está voltando a um período de privilégios pré-democráticos. Né? Por isso que eu acho que a gente está vivendo uma crise democrática no século XXI e que nessa crise aí o governo que é voltado ao povo, ou seja, um governo popular, é o que é realmente o governo que é a democracia do século XXI, tá? Que, na minha opinião, quem está encabeçando isso é a China. Então eu acho que era mais ou menos isso, tá? Dá para fazer uma parte 3, dá para vocês me responderem mais coisas, me fazerem mais perguntas. Tem um comentário no último vídeo também falando sobre liberdade econômica nesses países que define o que é capitalista, que não é capitalista. Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque eu já comecei a escrever um artigo sobre isso e desisti, lendo muitos artigos feitos por quem é liberal e tal, e usa a liberdade econômica como forma metodológica, e eu acho que simplesmente esse pessoal está, assim, pegando,
pegando muito pesado para usar isso, porque simplesmente não, esse definidor não diz nada, nada. É simplesmente uma think tank, né? Um tanque de pensamento, né? Um produtor de ideologia, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Vai ser longo, vai ser mostrando dados e etc. Então, eu falei aqui do livro Política, do Aristóteles, Dicionário da Política, claro. Falei aqui também sobre o que é conservadorismo. Eu vou fazer um vídeo também mostrando os 36 tipos diferentes de democracia, do Linford, que é um livro que foi o que abriu minha mente, né, junto com o livro do Noam Chomsky, que é o Quem Manda no Mundo. Esse livro do Linford, ele mostra o quanto as democracias, que parecem uma coisa igual, o quão elas são diferentes entre si, a ponto de não parecer nada uma com a outra, tá? Mas enfim, dê as indicações dos livros e leiam, porque a mente precisa de livros assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.